Eu vou pedir pra você se comportar. Você tá muito engraçado. Não, ó, eu já vou puxar a primeira. Tem a Keará e a comida judaica, que serve pros católicos também, tem uma simbologia. Total. Por que a gente molha a batata no sal? Boa. E por que também tem o harosset? E quais são as simbologias? E eu vi uma Keará pra comprar. Keará é o prato, tá R$255. Olha só. Tá caro, mas tem mais barato. Mas explica a simbologia pra gente entender pros dias de hoje. Cara, A noite do Seder em hebraico é ordem. Ordem. É ordem. E Tem o uma Zé? ordem a ser seguida. Tem uma ordem. São 15 etapas. Então, nós mergulhamos de cabeça na história do nosso povo. Vivenciamos isso novamente através de simbologias e hábitos que vão influenciar o nosso caráter, educando a futura geração para que a semente seja plantada e esses valores perpetuem em prol do bem da humanidade. Então a Keará, que você perguntou, tem vários símbolos, justamente para a criança perguntar. Então, todos os anos, ninguém molha nada em nada, né? Às vezes você molha o sushi lá no shoyu, que você gosta, mas só, ninguém molha nada em nada. Mas a batata na água com sal é para despertar a curiosidade da criança. Pai, o que você está molhando? Por que água com sal? Por que água com sal? Para representar as lágrimas dos nossos antepassados na escravidão do Egito. Porque o Pessach nada mais é do que a celebração da libertação do povo de Israel da escravidão no Egito. Foram 210 anos de escravidão árdua. Mas eu tenho uma pergunta. O faraó não existe mais? Eles estão no museu. Sim. Qual que é o sentido de celebrar o Pessach hoje? Então, a liberdade que nós estamos celebrando em Pessach não é apenas a celebração de uma liberdade física, e sim espiritual. Show. Em todos os momentos de dificuldade do povo de Israel, eles celebraram o Pessach. Qual seria o sentido de celebrar uma liberdade num campo de concentração? Qual seria o sentido de celebrar uma liberdade na Inquisição? Não. A liberdade ele é um conceito. É um conceito de vida. A liberdade significa a pessoa poder, através do seu livre-arbítrio, crescer e evoluir. Então, aquele judeu que no campo de concentração, ele fabricou a matzá, que eu já vou explicar o que é, escondido, e fez lá o seu jantar, o seu ceder de Pessach, ele é mais livre do que o seu opressor, porque ele vive em prol de um ideal. Isso o cara não pode Rabino, você não pode retirar, isso é teu, é um bem inconfiscável. Você sabe o que eu acho bonito na história judaica? Ela vai da ruína à salvação, né? É bonito não, isso aí. E são nesses momentos de escuridão que a gente aprende uma mensagem que vai te deixar forte nos momentos que você mais precisa. Claro. Nos momentos que você vai vivenciar a sua fé. Isso. Agora, o que é bonito é a transmissão do conhecimento, que é aquilo que você estava falando, né? Porque a princípio ele foi falado e se mantém na mesa, no Pessach. Cada coisa ali tem um significado. Tem um símbolo, um significado que desperta a curiosidade. Isso. Mas para quê? Para a história se perpetuar. Para aquilo se manter. E há quantos mil anos? 3.300 Eu acho que a regra por de exemplo, Pessach é essa. quando o judeu, não sei se você sabe essa. Vamos lá. Porque é o seguinte. Manda. Porque o judeu ele foi um povo nômade, ele ficou sem o território, Aí cada casa do judeu ele fazia a casa e um pedaço e um pedaço não tinha pintura, não tinha nada. Para quê? Para lembrar do templo, da destruição do templo. Então a casa do cara era um livro. Porque você chegava ali e falava, pô, mas isso aqui é o templo. Então cada coisa tem é bonito isso. Até me arrepiou agora. Rabino, me arrepiou agora. Não, tem que arrepiar, porque... Me arrepiou agora. Sabe por quê? Porque é bonito. Mas ele falou da mezuzá agora também, é a mezuzá? É isso, é isso. Tem várias simbologias, mas eu queria dar uma ênfase especial também na matzá. Na matzá. Pega isso aqui não é um cream cracker que o Morgado tá achando que é um cream cracker. Eu tô olhando aqui. Não é. Ele já perguntou se tem Nutella. Tem que pôr Nutella porque comer isso. É o pão da pobreza. É o pão que nossos antepassados comeram na escravidão do Egito. A água e farinha é o pão pobre dos escravos. Sem fermento. E também na saída, o povo judeu precisava sair rápido. E nós agradecemos por termos saído rápido. Não deu tempo da massa fermentar, Emílio. Então nós lembramos isso através da matzá que eles comeram na saída do Egito. Mas a simbologia que o Zohar, que é a obra máxima da Kabbalah, escreve sobre a matzá é linda. Qual que é a diferença do pão para a matzá? Nós não comemos pão em lembrança a esse episódio, a esse acontecimento. O pão que até ontem era meu melhor amigo, aquele pãozinho francês. Maravilhoso, uma puxadinha na maravilha. Ontem ele é meu melhor amigo, agora na semana de Pessach eu não posso comer ele. Ele simboliza características negativas em Pessach, que o ser humano tem que se afastar delas. E eu vou explicar, qual que é a diferença da matzá para o pão, para o hametz? A matzá é feita de água e farinha, o pão também. Sim. Então, por que um não posso
representa a negatividade em Pesach e a matzá não. Porque tem uma diferença. A matzá, ela é feita rapidamente. Em menos de 18 minutos, a farinha com água tem que ser transformada numa massa, assamos e retiramos. O hametz, ele fica parado lá, a massa fica parada. E vai inflando, e vai inflando, e vai inchando, e vai inchando. Simboliza a preguiça. O ego. Simboliza o ego inflado. A mentira, quer dizer, as aparências. Na verdade, na essência, ele é igual a matzá. Então, a matzá, ela se escreve com mem, tzadik, rei. E o hametz, het, mem, tzadik. As únicas letras diferentes nas duas palavras é o het e o rei. Na numerologia cabalística, o het é 8 e o rei é 5. Então a diferença entre os dois é 8 menos 5. Quanto é 8 menos 5? 3. São as 3 características negativas que a ética dos pais escreve que o ser humano tem que se afastar delas. Quais são? A inveja. Boa. Viu? Que corrói e faz com que o ser humano não queira o que ele tem, não aprecie o que possui e não deguste os sabores da vida. A tava, que é o desejo material sem propósito, sem sentido, sem significado. Tá vendo, Zuzu? E o terceiro ponto, o Emílio vai gostar, o kavod, a busca desenfreada pelo poder, pelo prestígio, pelas honrarias. Pelo reconhecimento. Isso retira o ser humano do seu mundo. Notoriedade. Ele não vive a sua vida e ele se corrói e ele perde a oportunidade e ele acaba se afastando da arte de saber viver. Então tudo muito isso... bonito, é o pão sem ego. Ó que rabino. Que mais aplauso. Você sabe que a cultura judaica é o seguinte. O Morgado queria se converter. O Morgadinho? Mas se ele fizer o blip lá, não fica cortado. Ele veio no meu escritório esses dias e ele fugiu, Emílio. Porque tem a circuncisão. Eu trouxe o médico que ia fazer a circuncisão. Só porque ele tinha Parkinson, o Morgado fugiu. Melhor. Não, mas o meu já tá feito. Quando eu nasci, já cortaram. Mas tudo isso está por detrás da matzá. Tudo isso. É bonito. E você sabe que na cultura judaica é o seguinte: você tem o pai e o filho, e você tem o aluno e o professor. Ela é baseada nisso. Sim. Por isso que a gente tem que ter um bom rabino. Rabino é o professor. O rabino. Você pode ser um péssimo filho. Se você for um bom aluno, você passa. E um só, Emílio. Um só. A Selecharav, está escrito na ética dos pais. Um só. Porque às vezes eu tenho vários rabinos. Quando eu quero escutar uma resposta X, eu vou nesse. Isso. Quando eu quero outro, eu vou naquele. Só um rabino. Um rabino. Bonito. Um mestre, um guia. Isso, exatamente. Então o Zohar fala que essa matzá é o pão da fé. Isso. Lehem de mehimnut, é o pão da fé, porque quando você come a matzá, você fecha os olhos e você vivencia tudo isso que a gente acabou de falar. Posso fazer uma pergunta da matzá rápida? Tem um negócio que chama também afikoman. Você esconde a matzá das crianças, do teu filho. Exatamente. Você quer comer, Gordão? Experimentar, sério. Pode. O afikoman, você esconde a matzá e a criança que achar, ela ganha um prêmio. Um prêmio. Como eu falei, a noite do Seder, em termos de pedagogia, ela é brilhante. Nossos sábios querem preservar a cultura dentro dos jovens. Os jovens são o futuro. Então, como é que eu vou preservar? Eu vou colocar elementos surpresas na noite do jantar de Pesach para as crianças perguntarem, questionarem e se manterem acordadas. Então, o afikoman é uma brincadeira que a gente faz. Tem um momento do Seder que a gente come mais um pedaço de matzá para lembrar do korban, do sacrifício que era trazido na época do templo, o sacrifício pascal, o korban Pesach. Então, a gente come esse afikoman, mas a gente esconde ele e as crianças procuram. Então, elas ficam acordadas até o final do Seder para ganharem o presente quando elas acharem. Envelopinho. O avôzinho, o vovô, o Zeida, vai dar um envelope de gel.